1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler o versículo 9 e o 10. Amém? Todo mundo achou? A galera tá fera aí na Bíblia, o pessoal aí na escola dominical tá bombando, né? Então fala assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui para mim e para você. Ele fala assim: porque nós somos cooperadores, vós sois lavoura de Deus, e ele fala, edifício de Deus. Você é casa de Deus. Você é casa de Deus. O Espírito Santo, Deus, Ele quer habitar em você. Ele quer habitar em mim. E nós necessitamos da presença dEle em nossas vidas, querido. Nós não somos nada se Ele não estiver conosco. Bota uma coisa na tua cabeça. Se Deus não estiver conosco, nós não somos nada. Nós somos carentes. Ele não precisa de nós, nós que precisamos dEle. E Ele sabe dessa dependência, dessa carência que nós temos. Ele sabe que nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos se Ele não estiver conosco. E Ele quer habitar em nós, Ele quer, habitar nessa casa que somos nós. E o apóstolo Paulo, ele fala, sobre o edifício, e ele fala assim, no versículo 11, e a gente passou tudo aqui, comecei a chorar, deu ruim. Ele fala assim, o 10, está aqui, perdão. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele está falando, ei, veja cada um de vocês, cada um de nós, como nós estamos edificando essa casa sobre ele. Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Como nós estamos edificando essa casa? Ei, como que nós estamos edificando a nossa casa? Em Jesus. De que maneira, de que forma você tem levantado, construído, se esforçado todo dia em Deus? Porque vamos lá, é de qualquer maneira? É de qualquer jeito? Quando você pensa em construir uma casa, você pensa na melhor casa, mesmo no lugar mais simples, mesmo, no lugar que for, mas você pensa no melhor. E aí imagine Deus, Criador de todo o universo, um Deus todo poderoso, e Ele quer habitar em você. E aí às vezes a nossa casa está toda largada, desdeixada. Ei, como é que Deus vai habitar numa casa? Você habitaria numa casa que não tem teto, não tem janela, não tem lâmpada, não tem luz? Você vai olhar e vai falar assim, caramba, meu irmão, o cara quer me vender aquela casa ali, mas não dá não, dá ruim. Eu tenho que fazer o quê? Uma reforma naquela casa. E aí, Deus, Ele quer habitar em nós. E Ele fala, reflita, eu até anotei aqui, reflita cada um como edificar sobre ela. Às vezes a gente tem que parar, querido, para pensar como nós estamos conduzindo a nossa vida. Às vezes a gente tem que parar para pensar, e hoje em dia o mundo, o sistema de que nós vivemos, eu estava falando com a Renatinha lá ontem, o mundo ele nos coloca uma pressão tão grande que você não tem tempo para nada, é correria, você vai aqui, você vai lá, você pensa no negócio, é celular, é telefone que toca, é um compromisso, e você não consegue parar para pensar, para refletir, para analisar. E ele fala aqui, mas reflita cada um como edificar sobre ele, porque tem uma maneira correta, tem um padrão para nós seguirmos, não é de qualquer jeito. Se você levantar uma construção de qualquer maneira, essa construção vai cair. E não basta somente você dizer que é crente, levantou a mão, aceitou Jesus, que é o suficiente. Não, é um processo, é uma construção. Você precisa fazer da maneira correta. Ele fala, reflita muito bem como você vai estar construindo esta casa.
E aí a gente muitas das vezes fica no vai e vem, não, mas eu estou na igreja, eu boto a Bíblia debaixo do braço, eu levanto a mão aqui, mas lá fora, eu vivo uma vida totalmente diferente do padrão de Deus, que a palavra de Deus me ensina, que a palavra de Deus me mostra. E Ele fala, reflita, vamos parar para pensar primeiro, se eu tenho construído da maneira correta, se eu tenho edificado essa casa da maneira certa. Deus, da maneira que eu tenho agido, tem agradado ao Senhor? Espírito Santo de Deus, fala comigo nessa noite, fala comigo nesse dia. Eu tenho agido, como tem sido o meu comportamento, qual tem sido as minhas atitudes, qual tem sido as minhas palavras, o meu agir, o meu falar no meio da sociedade? Porque não é só de palavras, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É muito mais do que você simplesmente falar que você ama o Senhor, você tem que viver. E hoje em dia a gente vive de uma maneira que o Evangelho, todo mundo é crente, todo mundo levanta a mão. E aí ele está falando, reflita. Eu anotei aqui, né, a nossa vida, a nossa casa. Temos que pensar, refletir como construir a nossa vida, a nossa casa, de maneira correta. Não é de qualquer jeito. E aí agora eu vou passar para a Jane, que eu já falei para caramba, né? Não, aqui. Amém. Aí para continuar aqui, assim, ele já falou, assim, graças a Deus, né? Uma benção mesmo. Até falei assim, acho que vou deixar o Marcelo terminar, porque já está indo na minha linha de raciocínio que a gente estudou. Ele até passou assim, já foi, mas amém. Não, casal, né? A gente sabe, né? Casal estudando assim, todo mundo sabe como é que é a vibe. Eu fico assim, meu Deus, mas amém. E no 11, vamos continuar aqui. No 11 fala assim, não, mas voltando aqui rapidinho, do casal aqui. Mas eu gosto de ver o Marcelo pregando, e eu sempre falo para ele, olha, você deixa só 2 versículos comigo e tu fica nos restantes, porque a gente intercede, né? Porque é uma bênção, é importante a palavra ser pregada. Então, a gente está em comum acordo aqui, gente, e o casal tem que estar assim, né? Porque é a palavra de Deus, amém? Então vamos continuar aqui, aí fala assim, porque ninguém pode pôr um fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Então, né, como o Marcelo já estava falando aqui, fundamento, alicerce, esse fundamento, esse alicerce, ele aponta para Jesus, né? Então, ninguém pode colocar um fundamento além do que já está posto, que é Jesus. Então, eu anotei aqui o quê? Muitas das vezes, nós queremos procurar outros princípios, né? Nós queremos procurar outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós já temos o fundamento, nós já estamos alicerçados na rocha que é Jesus. Nós já fomos colocados, né? Nós já temos o alicerce que é Jesus na nossa vida. Mas muitas das vezes, né, na palavra de Deus fala que nós não temos que nos embaraçar com as coisas deste mundo. Mas muitas das vezes, né, o mundo já tem tantas coisas e nós temos que ter cuidado de nós não nos embaraçar com certos dogmas, pensamentos que vêm, costumes que não têm a ver com princípios bíblicos, né? Porque é muito fácil hoje em dia, você vai abrir YouTube, você vai abrir Instagram. Gente, tem palavra em todos os lugares, né? Você escuta a pregação da palavra, você escuta pessoas falando palavras bonitas, você escuta frases bonitas, você vai ver pessoas vindo com aparências bonitas, vestido, né, tem de anjos de luz para você, tudo isso. Mas nós temos que entender que tem que ter princípios bíblicos. Tem que estar baseado aqui, ó, no fundamento, tem que estar ali, no alicerce que é Jesus. Se não tiver alicerçado em Jesus, tá fora. Então aqui fala assim, é muito tremendo esse versículo, que ele fala assim, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ninguém pode pôr. Então, nós estamos fundamentados em Jesus. Se
vir um outro fundamento, você já tem um alicerce ali na sua casa, que está firmado na sua casa. Se quem é pedreiro, ou, né, tudo que tem, se você for botar um outro fundamento por cima, vai fazer o quê? Vai dar algum problema, né? Vai desmoronar alguma coisa ali. Então, muitas das vezes, né, você vai vir procurar, quer procurar, vamos abrir lá, para ter um entendimento melhor. Tem um versículo aqui que eu peguei, né, que a gente tem que ir na palavra de Deus, lá em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ó, em 2 Pedro, capítulo 2, fala assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então nós temos que ter cuidado. Se não tiver baseado na palavra de Deus, nós temos que ter cuidado com a casa, com o templo do Espírito Santo de Deus, né? Nós temos que ter cuidado com as vãs doutrinas, nós temos que ter cuidado com a religiosidade demais, nós temos que ter cuidado com, com tudo que vem, com ventos de doutrinas, nós temos que ter cuidado com aquilo que vem, porque se não permanecer, se não for baseado na palavra de Deus, não vai permanecer, né? A árvore tem que dar frutos, né? Um fruto que permaneça. Então, aqui, esse versículo ele fala, se você colocar um outro fundamento sobre Jesus, ela vai estremecer. Uma casa, se você colocar um outro alicerce, ela vai causar uma rachadura, ela pode causar uma infiltração, né? E quando causa uma infiltração, causa uma rachadura, vai dar brechas, vai trazer problemas para dentro de casa, né? Eu lembro, quando eu era criança, minha casa tinha um livrinho do coração. E esse livrinho do coração, eu não sei se alguém já teve esse livrinho do coração. Meu pai tinha esse livrinho do coração. E eu gostava de ver esse livrinho do coração. E esse livro tinha assim um coração com Jesus dentro, né? E esse coração com Jesus, né? Ele era limpo, tinha amor, tinha carinho, o Espírito Santo estava ali. E acontecia, a pessoa estava louvando, estava lendo a palavra, então estava com Jesus. Só que a pessoa de repente começava deixar de ler a Bíblia, deixava de orar, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E, de repente, começava o coração a ficar escuro, começava a abrir uma brecha, algumas coisas. Então, ele começava a dar espaço para entrar outras coisas, né? Então, é assim a nossa vida, né? Nós somos essa aqui. Que casa nós estamos construindo para Deus? Nós somos os construtores. Então, nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter o cuidado do que nós estamos correndo atrás, o que nós estamos vendo lá fora, o que nós estamos vendo nas redes sociais, né? A gente que fala muito lá para os pré-adolescentes, a gente traz muita mensagem. Eu estou vendo aqui muitos jovens, muitos prés, né? Você tem que ter cuidado do que você vê, o que você olha, né? O que você está observando, o que você está olhando, né? O que está trazendo para você, que base está trazendo para a sua vida? Isso está trazendo, é algo bom? É algo que está edificando a sua vida, sabe? Isso é legal, sabe? Você tem que observar, tá tendo um bom relacionamento com seu pai e com a sua mãe? Está deixando você mais nervoso? Aquilo está fazendo com que você se afaste de comer na mesa com o pai e com a mãe? Isso está fazendo com que você não queira mais estar com eles? Está fazendo com que você fique mais no seu quarto do que estar com eles? Está deixando que você não queira mais sair, se relacionar? Sabe? Está fazendo com que você não tenha mais vontade de estar com eles? Está estranho, não está legal. A gente tem que ter esses cuidados. Aquilo que está afastando da comunhão com Cristo, está preferindo ficar mais vendo série do que estar na casa do Senhor? Está preferindo mais estar no celular do que estar com os amigos, em comunhão? Sabe? Se você prefere mais isso do que estar em comunhão, não está legal. Sabe? A gente tem que ter esse cuidado, trazendo para os dias de hoje.
sabe? A gente tem que ter esse cuidado com o que nós estamos colocando, né? O alicerce que estamos colocando sobre esse alicerce que é Jesus. Amém? E numa construção, né, precisa de muitas das vezes você parar, né, e ter reparos. A gente se mudou, né, tem mais ou menos 3 anos, e aí lá em Xerém chove muito, e aí quando foi esses dias lá, eu tava vendo, falei, caramba, meu irmão, tá vazando ali, deu infiltração ali, um pedaço do teto caiu, e o que eu quero dizer com isso? Tem momentos que a gente tem que parar, analisar, refletir e ter a manutenção. Porque deixa eu falar para vocês, no capítulo 3, no versículo 16 de Coríntios, o que fala? O que o apóstolo Paulo fala? Ele fala assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ele fala aqui, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Nós somos templo de Deus e o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele habita em nós. Só que ele não vai habitar em nós se nós vivermos uma vida no pecado. Ele não vai habitar em nós se nós vivermos uma vida errada. A casa, ela começa a dar os sinais. Começou a vazar lá, corre Celo, pega lá uma vasilha que está infiltrando aqui, dali, está dando uma rachadura, opa, não está normal, tem alguma coisa errada. E muitas das vezes a nossa vida, nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos casa de Deus e o Espírito Santo habita em nós, nós estamos vivendo uma vida muitas das vezes relaxada. Você vê que está tendo algum problema, começa a empurrar com a barriga. Está vendo que está tendo um vazamento ali na tua casa espiritual, está tendo umas fissuras, está tendo umas rachaduras. O Espírito Santo começa a dar um sinal para você, ele começa a falar contigo, ó, não está legal isso aqui não, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai te trazer um problema. O Espírito Santo começa a falar com você, porque você é templo de Deus, o Espírito Santo habita em você, e ele começa a te orientar, ei, está errado isso aqui, isso não está legal. Reflita, pensa, dá uma marcha ré. Se você está indo numa direção e aquela direção que tu está indo está errado, querido, volta, reflita, vê o que você está construindo, vê se o edifício que você está levantando está sendo levantado da maneira correta. A casa que você está construindo, Deus ele vai habitar em você, mas ele é santo, ele não pode habitar numa casa que habita o pecado, que habita a prostituição, a impureza, a falta de perdão, a inveja. São situações que abalam a estrutura da casa. E Deus, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: se alguém destruir o templo de Deus, meu Deus, não é o que estou falando não, sabe o que a Bíblia fala? Deus o quê? O destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Deus é santo, ele requer de mim, de você uma santidade, ele requer de mim, de você uma busca. Diácono Marcelo, eu não sou perfeito, não, eu também não, mas nós temos que buscar, nós temos que refletir que tipo de vida nós temos vivido, como está a nossa casa, como está a nossa estrutura, como é que está o nosso teto, a nossa vida diante de Deus, porque querido, você não esconde nada de Deus. Você pode esconder da sua esposa, esconder do seu esposo, mas os olhos do Senhor estão sobre você. Ele está vendo as tuas atitudes no secreto, ele está vendo as tuas atitudes no teu trabalho, o teu comportamento, aquilo que muitas das vezes você está desviando no teu trabalho, aquilo que muitas das vezes você está fazendo errado lá no celular, aqueles vídeos que você está vendo, eu não sei, são brechas, são fissuras, que se você não parar para reformar a tua casa, ela vai cair. E Deus está falando aqui, ó, gente, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que somos nós, é santo. Deus é santo, santo, santo. É sério, ele habita em você, ele habita em mim.
porque Ele nos ama, Ele se entregou por mim e por você, porque Ele quer o nosso bem. Mas Deus, Ele não vai fugir do princípio, do padrão, que é a palavra. Tudo que você for fazer tem que ser baseado na palavra. Se você começar a fugir, dá ruim. Tinha um homem, nosso irmão em Cristo, chamado Asaf. Ele também estava levantando e construindo a sua casa, buscando ao Senhor, levantando todo dia, adorando ao Senhor. Só que muitas das vezes, pela circunstância, pela situação que vivemos, muitas das vezes esquecemos de olhar para a estrutura da casa e passamos a deixar, está vazando aqui, deixa, está dando uma rachadura daqui, deixa. E Asaf começou a ter um sentimento no coração que começou a destruir ele. Foi um sentimento de inveja, um sentimento que começou a brotar no coração dele, um vazamento, uma fissura na sua vida espiritual. E ele começou a questionar, ele começou a indagar a Deus, a ver os ímpios prosperando, a ver as pessoas, sabe, perversas se dando bem. E ele falou: em vão purifiquei o meu coração, sabe, ele estava angustiado, ele estava ali com a sua casa ali, abalada as estruturas. Porque tem momentos, querido, que a gente tem que parar, tem momentos que a gente tem que refletir, que tipo de vida eu estou vivendo diante de Deus, que tipo de vida, que comportamento, como é que as pessoas têm me visto como cristão, como um servo do Senhor, uma pessoa que faz a diferença. As pessoas gostam de estar com você, as pessoas gostam de caminhar com você, as pessoas se sentem bem do teu lado, porque, querido, se Deus, Ele falou que Ele habita em nós, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é perdão, Deus é mansidão, Deus é temperança. E esses sentimentos que brotam muitas das vezes dentro de nós, começam a mexer na estrutura da nossa casa. É uma falta de perdão, é uma inveja. Asaf estava, sabe, agoniado, até que ele fala: até que entrei no santuário do Senhor. Quer dizer, ele estava angustiado, mas até que ele se derramou diante do Senhor: Senhor, eu estou errado. E ele fala: aí eu entendi o fim deles, eles estão firmados em lugares escorregadios. Mas nós não, querido, nós estamos firmados em Deus. E o que o Espírito Santo, Ele quer de mim e de você nessa noite, é que nós venhamos olhar para dentro de nós e fazer uma autoanálise e ver que tipo de vida nós temos vivido diante de Deus. Porque a Bíblia fala aqui, ó, Deus o destruirá. E eu tenho certeza que ninguém quer ser destruído. Pelo contrário, nós queremos edificar essa casa até chegar à estatura de varão perfeito, a uma casa linda, que Deus habita em nós e que nós viemos buscar a santidade todos os dias. Buscar a santidade olhando para Cristo, olhando para o Senhor, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu ouvi uma frase muito interessante que fala: aquele que aceita Jesus e entra na igreja, ele jamais vai sair por causa do homem. Eu achei isso tão tremendo. Falou: aquele que verdadeiramente tem um encontro com Deus e aceita Jesus como seu Salvador, e ele coloca a vida dele pautada na palavra, na rocha, no Evangelho, ele jamais vai sair da igreja por causa de homens. Muitas das vezes a gente encontra com pessoas que deixou a sua casa cair, destruída por viver uma vida relaxada diante de Deus, e aí fala: ei filhão, como é? Ah, eu saí porque eu me aborreci com fulano, me aborreci com ciclano, o pastor não foi lá me visitar. Ei, se você verdadeiramente está firmado em Deus, nada vai abalar você. Não é homem, não é circunstância, porque Deus, Ele é tudo na tua vida. A tua base, o teu fundamento está em Cristo. Amém? E lá em Lucas 6,49, fala assim: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa, né? E aqui fala, né, desse homem que ele construiu, né, a sua casa sobre o chão, sem os seus alicerces.
Aqui no início fala, né, sobre ele era um construtor, ele com certeza ele sabia como construir, né, ele tinha escutado como construir uma casa, mas ele não seguiu, né, corretamente como deveria fazer a sua construção. Então ele agiu tolamente, né? Ele não seguiu todo o que ele deveria seguir, os parâmetros para uma boa construção. E ele foi e construiu essa casa sobre o chão sem os seus alicerces. E o que acontece, né, com muitos de nós que só ouvimos às vezes a palavra do Senhor, quantos de nós somos só ouvintes da palavra, vimos para a casa do Senhor, né, e escutamos a palavra. Hoje em dia a gente escuta muitos falando, né, eu nem preciso mais para a igreja, eu vou escutar o culto online, culto em casa, eu escuto a palavra, e a gente vê muitos ouvintes da palavra, mas não são praticantes da palavra, né? E o que acontece, né? Ouvir e não praticar. Ele ouviu, ele aprendeu, né? É igual você fazer uma faculdade, você não colocar em prática, é igual você aprender a dirigir, não dirigir também, não colocar em prática. Você tem que praticar, né, aquilo. Ele foi um construtor e não colocou em prática, de colocar o alicerce ali. Então, só ouvir, não colocar em prática não adianta. Nós ouvimos aqui, você está aqui, nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Aí daqui a pouco o culto vai acabar, né, e nós vamos para a nossa casa. E amanhã nós vamos dormir, vamos acordar e nós temos que colocar em prática a palavra do Senhor, né? E hoje em dia, isso que tem acontecido, né? Se ouve muito e não se pratica, muitos ouvintes, né, e poucos praticantes da palavra. E eu coloquei aqui, eu peguei uma frase e eu botei aqui, né, as pessoas, a gente se escuta muito, né, sobre perdão, né, a gente vê hoje muitos cultos levados a emoções mesmo, né. A gente fez um culto sobre perdão lá na igreja. O primeiro culto da família lá com eles foi sobre o perdão. A gente começou falando sobre perdão e a gente pediu que não tivesse nem assim o tecladista, música, não, porque como eles têm uma idade que pode mexer também, a gente falou assim, não, vamos não tentar também ter o lance também de mexer. A gente louvou, claro, liberta, a gente sabe disso. E a gente não, para poder não, a gente sabe que tem muito o lado da emoção. Então a gente fala sobre perdão, que tem que perdoar para ser perdoado, mas a gente, né, se fala, mas quando se volta para casa não se perdoa, né? Se precisa quebrar barreiras em casa e não se é quebrado, né? É tão sério o perdão, é tão sério o ser quebrantado, né, para Deus, é tão sério você ser humilde de coração. E hoje a gente vê as pessoas duras, são muito duras mesmo, por um pouco, um mínimo, as pessoas estão com o coração tão endurecidos, né? Vem para a casa do Senhor, a religiosidade está muito séria, sabe? As pessoas estão muito sérias, qualquer coisa elas estão empurradas, sabe? É dentro de casa, gente, é muito sério. O diabo, ele não está tão preocupado, infelizmente, gente, não é tão preocupado com que as pessoas, dentro da igreja, estão realmente, assim, os que estão os frios, infelizmente, pastor, porque são aqueles que estão entrando como religiosos, escutando a palavra, sendo ouvintes da palavra e chegando em casa e simplesmente, bem, eu escutei, eu fiz o meu papel, agora eu fui para casa e simplesmente eu botei minha Bíblia ali e continua tudo de novo. Então, nós não temos como ser como esse homem que ouve a palavra e não a pratica, né? Que fez aquela casa sobre o chão, sem alicerce, porque quando vir a tempestade, quando vir um dia mal, vai tudo desmoronar. Porque quando vem esse dia mal, a gente não entende. Aí quando vem aquele dia difícil, a gente não entende porque as coisas acontecem. Quando vem aquele dia, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que eu estou assim? Senhor, porque a gente não entende. Porque quando a gente realmente constrói a nossa casa sobre a rocha que é Jesus, quando a gente constrói a casa com alicerce, pode vir um dia mal, pode vir a tempestade,
pode vir o que vier, a gente não vai desmoronar, a nossa casa não vai desmoronar. A gente vai passar momentos difíceis, sim, mas a gente está alicerçado na rocha que é Jesus, sabe? A gente, quando foi ali, quando Jesus estava na tempestade ali naquele mar, que ele falou para Pedro: vem, Pedro, vai, anda sobre as águas. No meio da tempestade nós vamos andar sobre as águas, sabe? Então, quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, vai vir os dias maus, eles vão vir, mas nós não vamos ser destruídos, sabe? Não vamos ser destruídos agora quando nós construímos nossa casa sobre a areia, sem um alicerce. Aí vem os dias maus, aí são pessoas que ficam desesperadas, são pessoas que não sabem aonde vão parar, são pessoas que não têm amigos, são pessoas que não têm aonde, né, pedir socorro, são pessoas que não têm uma direção. Por quê? Porque não construíram a sua casa sobre a rocha. Então nós temos que, para ser praticantes da palavra de Deus, não são ouvintes da palavra de Deus, que nós venhamos colocar, né, guardar a palavra do Senhor no nosso coração, né, e praticar a palavra de Deus, que a gente venha ser, né, colocar no dia a dia ela em prática, nós venhamos amar a palavra de Deus, sabe, para que a nossa casa ela seja firmada nessa rocha que é Jesus. Como o Marcelo mesmo falou aqui, é fácil para nós como casais, no dia a dia, como família, como filhos, mantermos uma casa? É fácil, gente? Vamos sermos sinceros? Não é. Nós passamos por batalhas, passamos por lutas. Não é fácil, né? Mas nós temos que estar firmados nessa rocha que é Jesus. Nós precisamos estarmos firmados em Jesus. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Os dias estão cada dia mais difíceis, sabe? Quando nós entramos, a igreja aqui sabe como é que é, quando nós entramos de mês de família, mês de batalha, nós entendemos, né, como família é tão importante para Deus, como família nasceu no coração de Deus, como Deus ama a família, como Deus ama pai, mãe, filhos, irmãos, né? Como Deus ama a família de Cristo. Aqui é a família de Cristo, nós somos irmãos em Cristo. Todos aqui são amados de Deus, todos são importantes para Deus, sabe? Deus quer ver a família unida, sabe? Mas o diabo, ele luta dia e noite para destruir a família. Ele luta dia e noite para ver a família destruída. Ele luta dia e noite para ver a família brigando. Ele luta dia e noite para causar separações. Ele trabalha incansavelmente. Ele está sempre trabalhando incansavelmente. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente brinca, enquanto às vezes a gente não jejua, enquanto a gente não ora, enquanto a gente não liga, ele está ali incansavelmente querendo destruir a nossa família. Enquanto a gente pensa que a gente deixa de ler a Bíblia, de meditar na palavra, aí porque eu falo a gente, porque isso é pra gente aqui, né? Então, quando a gente deixa de ler, de meditar na palavra de Deus, de trazer a palavra de Deus para a nossa casa, de fazer o nosso devocional com a nossa família, de trazer nossos filhos para orar, de cobrir o nosso quarto em oração, o diabo está ali tramando contra os nossos filhos. Então, a gente não pode dormir, Nós temos que lutar, sabe, como igreja do Senhor, nos levantar. A gente não pode dar mole, não. A gente tem que nos levantar, nós temos que nos levantarmos, sim, sabe? Como igreja, nos levantarmos em oração. A gente não pode dar mole para o diabo, não. A gente tem que lutar pela nossa família. A gente tem que pegar essa palavra aqui e declarar na nossa casa dia e noite. A gente tem como pai e mãe, como autoridade lá, e bloquear esses canais aí que nossos filhos veem mesmo. A gente tem como autoridade, a gente passa batalha, né, Céu? Nós temos um filho que é pré-adolescente e muitas das vezes a gente passa batalha. Às vezes eles querem falar mais alto que a gente tem que entender que não é assim. Então a gente tem que ir lá e falar que não é assim, não é e acabou. A gente tem que entender que nós somos os pais, nós somos autoridades. Entendeu? A gente tem que chamar as rédeas da nossa casa. Nós temos que fazer isso. Nós somos a família do Senhor. Nós não temos que trazer os padrões do mundo para a nossa casa, não. Sabe? Nós temos que botar a nossa família como os padrões de Deus. Sabe? Porque o mundo está aí. Gente, o mundo não está de brincadeira. Estão se levantando as leis, estão se levantando tanta coisa para afligir cada dia mais a família, em escolas, nossos filhos.
É cada segundo que a gente deixa nossos filhos um pouquinho sozinhos e eles estão sendo bombardeados com muitas coisas. Então nós temos que nos levantar para que nós venhamos lutar para que nossos filhos, porque eles são a geração de hoje, eles são essa geração de hoje, nós temos que profetizar sobre a vida deles, para que eles venham ganhar outros. Então nós não estamos aqui brincando, é sério, é muito sério. Então que a gente venha se levantar para que essa palavra aqui, ela venha fazer morada em nosso coração, e para que essa nossa casa aqui, ela não venha ter brechas, e para que essa nossa casa assim seja adornada, e para que os nossos filhos nos vejam como exemplos, como pai, como, né, olhe para mim, olhe para ele, nos vejam como exemplo, porque é difícil, e para que nossos filhos nos olhem também, e para que a gente consiga, trazê-los para a gente, porque se a gente dá uma piscada, o mundo pega, o mundo está aí. Então que a gente venha trazer essa palavra para a nossa casa, o devocional, o dia a dia. Amém? Porque na realidade, nenhuma casa cai de uma hora para outra, né? Essa casa que vê a chuva, vê o vento e ela caiu, não caiu de uma hora para outra. Os sinais já estavam aparecendo. Quantas casas estão assim? Quantas vidas estão assim? Os sinais estão aparecendo. Eu até anotei algo que Deus me deu, né? Quando tem uma casa para ser interditada, quando tem, né? Chega lá o fiscal da prefeitura, vai lá, embarga a obra, embarga a casa, né? Falou, está interditado aqui, você não pode construir, o lugar é de risco e tal, essa casa vai desmoronar. E quantos casos a gente vê que as pessoas teimam e ainda voltam para casa e depois dá uma chuva, dá um temporal, a casa desaba e as pessoas acabam morrendo. E Deus tem feito isso conosco. Eu até anotei aqui, os fiscais do céu, né? Já tem mandado notificação para você, né? Sabe, tem te avisado. O Espírito Santo tem enviado pessoas para falar contigo. O Espírito Santo, ele tem falado diretamente contigo, o fiscal do céu. Tem te avisado, meu filho, está errada essa situação aqui. Essas brechas, essas rachaduras. Tua casa vai cair. Tua casa vai ser demolida, ela vai cair, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir uma situação difícil, você não está firmada, a tua casa precisa ser interditada, você precisa fazer uma reforma, você precisa rever teus conceitos. É assim que a prefeitura faz, falou, essa casa aqui não tem condição de morar ninguém. Gente, uma casa, já pensou uma casa, você vai morar numa casa que não tem iluminação? Se a gente pegar aqui agora, apagar tudo, como é que você vive numa casa sem iluminação? Existem pessoas que estão vivendo como cristão que não consegue clarear nada, não consegue trazer a luz na vida de ninguém, não consegue trazer, sabe, a luz, a presença de Deus na vida dele já se foi por causa das brechas, por causa das rachaduras, porque a sua casa precisa de uma reforma, e você acha que está tudo bem, você acha que vai conseguir vencer desse jeito, não vai. Nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Quer dizer, eu ouço, eu amo, eu guardo, e eu vivo aquilo que eu aprendi. Essa atitude vai demonstrar que verdadeiramente eu amo o Senhor, e a minha casa vai sendo alicerçada, vai sendo estruturada na palavra de Deus. E a gente já está encerrando, eu queria que você abrisse em 2 Coríntios 6, capítulo 16, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? No Velho Testamento, uma das maiores profanações era você colocar outros ídolos no templo de Deus. Era uma das maiores profanações contra Deus, era você colocar outros ídolos, quer dizer, demônios, entidades, no templo de Deus. Isso era uma maior profanação. E hoje nós, como os templos do Espírito Santo, temos colocado muitas das vezes ídolos dentro da casa que não pertence a nós, pertence ao Senhor. Porque Ele fala aqui para nós,
eu quero habitar entre eles, eu quero andar com eles, e eles serão o meu povo. O que Deus quer simplesmente é um compromisso. Deus, Ele quer de mim e de você uma responsabilidade, um amor pela palavra dEle, de viver aquilo que Ele quer de mim e de você. Está entendendo? Ele não quer que nós venhamos viver uma vida de qualquer maneira, uma vida de qualquer jeito. Ele quer habitar entre nós, Ele quer habitar dentro de você, Ele quer andar, Ele quer te abençoar. Quantas promessas, quantas bênçãos tem liberado no mundo espiritual para você, para mim, mas muitas das vezes essa bênção não vem, não é por causa de Deus, é por causa de mim, por causa das minhas atitudes, por causa do meu comportamento. Poxa, eu tenho pedido tanto a Deus isso, tenho pedido, mas vem cá, você tem feito por onde? Você tem se levantado como homem de Deus, como uma mulher de Deus, se posicionado, confiado em Deus, que Ele é fiel para cumprir todas as promessas, e no tempo certo Ele vai te abençoar, no tempo certo. Mas muitas das vezes, por causa do tempo, você começa a profanar, você começa a colocar coisas dentro da tua vida que não pertencem a Deus. E para a gente encerrar, abre em João 14, 22. Queria pedir o ministério de louvor. João 14, 22. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vem e que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Ele fala. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Olha que tremendo, querido. Você já pensou a importância? Olha quanto maravilhoso é você saber que o próprio Deus, Ele vai habitar em você. E aí você vai falar assim, Diácono, mas tem coisas que eu ainda não consegui. Ei, pede a Ele. Ele quer ver o teu esforço, Ele quer ver a tua dedicação, Ele quer ver que você está se esforçando para melhorar, não para mostrar para o mundo, mas para agradar a Ele. Ele quer habitar dentro de você, Ele quer habitar dentro de mim, porque nós necessitamos da presença dEle. Nós não vivemos, como eu falei antes, deste mundo se não for Ele conosco. Quantas coisas têm acontecido, quantas tragédias, quantas situações têm se levantado, e se não for o Senhor nos sustentando, nós não íamos permanecer de pé. Mas o porquê nós temos estado de pé? Porque Ele está conosco. Mas quantas pessoas nessa noite precisam rever alguns conceitos, precisam observar, refletir, que tipo de vida eu tenho vivido, que tipo de vida eu tenho agido, vivido diante das pessoas e diante de Deus. Como tem sido o meu comportamento? Será que eu tenho destruído o templo do Espírito Santo? Será que eu tenho deixado rachaduras, mofo? Como é que está a minha vida? Será que se eu chegar na minha vida, na minha casa, eu posso acender uma luz que vai clarear, vai servir de refúgio para alguém? Ou eu estou vivendo uma vida desdeixada e o Espírito Santo, o fiscal do céu, já tem te alertado, tem te orientado, tem te mostrado, ei, está errado aqui, aquela falta de perdão, aquela inveja, aquilo que tu está fazendo no teu trabalho, aquele furto, eu não sei, querido, são coisas que está dando sinal, e se você não se consertar, infelizmente, a casa vai cair. Porque a palavra de Deus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É você guardar e você viver a palavra. Muitas pessoas simplesmente vêm aqui, ouvem a palavra, acham legal, e no seu dia a dia vão viver uma vida distante de Deus. E não adianta chegar aqui no domingo, levantar a mão e cantar, levantar, orar, dar pulo, quicar, se você não tiver um compromisso com a palavra de Deus, se você não tiver, sabe, uma fidelidade com Deus, de viver a palavra, de se esforçar, de se dedicar, porque não é fácil, querido,
não é fácil, mas se você ama a palavra de Deus, se você vive a palavra de Deus, o Senhor vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Aquilo que você não consegue vencer, Ele vai te ajudar a você vencer, porque Ele sonda o teu coração, Ele sonda a tua mente, e Ele vê que você tem um coração quebrantado, que você tem um coração que está voltado a agradar a Ele. E agora o Ministério de Louvor vai cantar. Eu queria pedir você para ficar de pé nesse momento. Vamos louvar ao Senhor esse louvor. E eu queria pedir você que se sentiu tocado por essa palavra, que precisa de rever alguns conceitos, alguns valores, rever como é que está sendo a tua construção, e você quer pedir a Deus força, quer pedir a Deus ajuda. Eu queria convidar você para vir aqui, para a gente estar orando, pedir o pastor Irã para estar orando por você. Amém? Que Deus abençoe.